E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez trazer uma introdução aí do Word. Então é um recurso básico aí para quem começa a trabalhar e acaba sendo muito importante. E eu sei que muitas pessoas nunca nem tiveram contato com o Word ou Excel ou PowerPoint. Então esse ano eu quis trazer também um pouco sobre o Word, já que quem está entrando agora no mercado de trabalho, querendo ou não, precisa saber o básico. Então, quando você entrar no seu Word, você vai pesquisar aí no seu computador, você pode encontrar ele na área de trabalho. Na maioria das vezes o pessoal deixa aqui nessa área inicial. Aqui no meu está um pouco bagunçado, mas muitas pessoas acabam deixando aqui, assim como o Excel, igual esse que vocês estão vendo aqui, ou mesmo outros programas, né? O Word costuma estar aqui, principalmente se você estiver em um escritório. Ou mesmo lá na opção de iniciar, e você pode descer até encontrar a opção aí do Microsoft Word, ou mesmo aqui na parte inicial você vai acabar encontrando esse aplicativo. Assim que você encontrar, basta você clicar. Se você não vê ele de jeito nenhum, você pode inclusive digitar aqui na pesquisa por Word. Então vai aparecer aqui o aplicativo para você poder clicar e entrar na tela inicial do Word. Como ele é um aplicativo relacionado a textos, nesse programa então você vai trabalhar mais com textos, diferente do que é lá no Excel, para quem viu as introduções que eu comecei a falar. Então ele abre nessa tela. Se você quiser começar com um arquivo em branco, seria o ideal se você não tem nada planejado ainda. Então você cai nessa tela inicial, mas você pode inclusive abrir algum outro arquivo que você tenha. Se você já tem um arquivo editado, se você clicar nele 2 vezes, ele vai abrir todo o seu texto que foi planejado, ou mesmo se você estiver nesse local, você pode abrir um novo arquivo. Então quando você vai lá em arquivo e abrir, você vai procurar no seu computador o local que se encontra o arquivo do qual você deseja. Então aqui eu posso vir na opção procurar e agora eu posso procurar dentro das minhas pastas até encontrar o arquivo do qual eu quero. Então só explorar aqui no computador qual arquivo que eu quero abrir nesse momento. Se você já fez algum texto, montou alguma coisa, então é interessante você fazer esse salvamento aí dessas informações, porque pode acontecer algum pico de energia, pode acontecer alguma outra coisa aí e você perder essas informações. Então é interessante você vir em arquivo, salvar como. E ele vai aparecer nessa mesma tela, que basta você clicar em procurar e escolher a pasta do qual você gostaria de salvar. Então você dá o nome que você quiser. Vou colocar aqui como teste, está na área de trabalho e basta clicar em salvar. Pronto, seu arquivo será salvo e você vai poder utilizar ele posteriormente. Se você está procurando um serviço no Word, você pode fazer currículo, você vai conseguir fazer diversos documentos oficiais, estilos de cartas, ofícios e entre outras coisas, além de montar relatórios. Você consegue gerar também tabela, você consegue fazer envelopes, etiquetas, então você consegue fazer uma série de coisas aí que pode te auxiliar aí no dia a dia. Se você está na faculdade, você vai trabalhar com as normas da ABNT, então você tem que trazer todas essas configurações para o seu documento na hora de entregar o seu trabalho. Então isso tudo acaba sendo muito importante. Se você já tem esse documento salvo e quer fazer uma cópia dele, você pode simplesmente vir aqui em arquivo e salvar como. Desse jeito ele cria uma cópia na hora que você realizar o salvamento dessas informações. E isso também é muito importante porque se você estiver trabalhando com um documento de outra pessoa e precisa fazer algumas modificações, você não altera o arquivo original. A qualquer momento, se você precisar copiar as informações de um arquivo para o outro, você pode vir em arquivo e novo. Então você pode criar um documento em branco que ele criará um novo arquivo para você para poder utilizar em outras coisas. Dentre os recursos básicos dessa introdução, eu acredito que muita gente já conheça, seria a parte de seleção. Quando você pega o mouse, você consegue selecionar o seu documento. Então peguei o mouse, apertei com o botão esquerdo, então eu consigo fazer essa seleção com o mouse. Observem que eu cliquei fora do meu texto, bem na lateral.
Então eu posso vir e descendo que eu vou fazendo essa seleção. Você pode ver que o texto está destacado. Eu posso selecionar bem em cima do meu texto também. Ao clicar, eu posso arrastar até onde eu pretendo fazer a minha seleção para poder fazer algum tipo de configuração. Se eu quiser selecionar o meu título e fazer alguma alteração, eu consigo fazer isso também. Então eu aumentei aqui um pouquinho a tela e observem que está ali selecionado o título e eu quero colocar ele em negrito. Então, bem aqui na página inicial, nesse local onde está escrito fonte, eu encontro esse N. Aqui eu consigo deixar ele em negrito. Ele ficará em destaque. Observem que ele mudou um pouquinho. Quando eu aperto novamente, ele remove essa opção aí de negrito. Então, se eu quiser deixar em negrito, vai ficar destacado. Em itálico, a letra ficou um pouquinho tombada. Vocês podem ver que ela está meio deitada, inclinada. Então, você consegue colocar isso também aqui na página inicial. Sublinhado, ele vai ficar com um traço embaixo. Então, todos esses três recursos são essenciais que o pessoal costuma utilizar direto. Então, esses recursos você encontra aqui na página inicial. Outro recurso que você encontra dentre as guias aqui na página inicial seria de alinhar esse documento, alinhar esses textos. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa desse estilo, igual vocês viram que eu tive que selecionar. Se eu pegar aqui para poder colocar em negrito nesse texto aqui embaixo, observem, quando eu coloco lá no N, no I e no S, não aconteceu nada, porque eu não selecionei o meu texto. Então, sempre que eu for fazer alguma modificação, eu preciso selecionar o meu texto primeiro, para que ele mantenha esse padrão do qual eu quero. Então eu consigo fazer essa formatação fazendo essa seleção anteriormente. Então tirei o negrito, ele volta ao normal. Eu consigo também centralizar, alinhar à esquerda, direita e justificar. Quando eu coloco ele centralizado, observem, o título ficou bem no meio do texto. Se eu seleciono o meu texto, olha lá, eu tenho que selecionar, e eu venho aqui e coloco centralizado. Todo o meu conteúdo ficou no centro. Se eu quiser que esse conteúdo fique à direita, eu posso vir na página inicial, lá no grupo parágrafo, e encontrar a opção alinhar à direita. Então esse texto ficou todo alinhado à direita. Observe que o texto ficou para a direita, então ele puxou como se a base central fosse lá do lado direito. Do jeito que está aqui embaixo, está do lado esquerdo nessa seleção que eu fiz. Então o texto está alinhado à esquerda. E se eu quiser que ele fique justificado, ele vai ficar todo alinhado dos dois lados. Então eu vou lá também na página inicial, parágrafo, e coloco justificado. Observem que o texto ficou completamente alinhado, tanto na esquerda quanto na direita. Nessa guia eu também consigo alterar a cor e o tamanho da fonte. Então quando eu seleciono algum texto, eu posso vir aqui onde que está a fonte, está calibre, e eu posso escolher outra fonte. Então quando eu passo o mouse, vocês podem observar que a fonte está modificando ali do lado direito. Então cada um desses aqui está mostrando um tipo de fonte diferente. Então se eu preciso escolher uma fonte mais interessante para meu documento, basta eu escolher e clicar nessa fonte, que ela será a nova fonte que será utilizada no meu documento. Eu posso inclusive alterar o tamanho, que está bem do lado ali da fonte. Então, quando eu passo o mouse em cima, gente, se você não souber onde que é isso que eu estou falando, às vezes você passando o mouse, olha lá, parei o mouse, tamanho da fonte. Parei o mouse em outro local, taxado. Parei o mouse aqui, negrito, itálico. Então a gente passando o mouse aqui em cima, a gente consegue ver e visualizar o que é esse recurso que está sendo mostrado. Então aqui, como eu sei que é a fonte, nessa setinha do lado, que me dá mais opções, eu tenho o tamanho da fonte. Então eu posso alterar o tamanho aqui do meu título. É a mesma coisa com o meu documento. Se eu precisar alterar o tamanho, clico ali naquela seta ali do lado e digito o tamanho que eu quero. Vou colocar aqui justificado para ficar melhor de visualizar. E olhem também o seguinte, aqui na fonte, ou mesmo onde tem o tamanho da fonte, o que vai acontecer? Se você digitar a fonte do qual você quer, se você já sabe qual fonte você quer utilizar, você pode digitar. Então eu vou digitar ali, Arial. E eu quero só Arial, não quero Black nem nada. Vou apagar o Black.
e vou dar um Enter. Então observem que a fonte alterou. E a mesma coisa acontece com o tamanho. Então eu posso digitar o tamanho que eu quero no teclado e dar um Enter, que a fonte será alterada esse tamanho. Então vai para o tamanho do qual eu escolhi. Se eu precisar copiar alguma dessas informações, observem que meu texto está selecionado. Aqui na página inicial eu tenho uma opção com copiar. Então quando eu copio, vou dar Enter aqui embaixo. Olha lá, observem que para descer linha, fazer alguma coisa, muita gente às vezes não sabe. Mas basta você dar um Enter. Então você chegou no final ali do texto, deu um Enter, ele vai criar mais uma linha para você. Então quando você vem aqui na opção aqui colar, aqui na página inicial, ele vai colar para você o texto do qual você copiou. Se você precisa copiar um texto e não viu essa opção, não sabe, você pode clicar com o botão direito também e copiar. Então clicar onde você quer, clicar com o botão direito e colar. Então trouxe aqui as informações originais. Você observa também que tem algumas opções de colagem. Então geralmente para você poder manter a formatação original é o primeiro. Então basta você colar que ele vai colar com a formatação original. Se você quiser recortar algum recurso daqui, tanto utilizando aqui na página inicial no começo, na área de transferência, nessa opção de recortar, olha lá, arranquei aquele recurso que estava aqui, aquele texto. E eu posso vir e colar ele em outro local, do mesmo jeito. Só clicar em colar que ele vai manter a formatação. Para recortar também eu conseguiria fazer isso com essa opção de recortar, onde tem essa tesoura. Então recortaria ele desse espaço e poderia colar em outro local. Observem também que nesse texto eu posso também aumentar ele de outra maneira. Às vezes, ali do lado ali onde que tem o tamanho da fonte, você vai encontrar uma opção aumentar o tamanho da fonte. Então tem um A e um outro A um pouquinho menor. Aqui eu consigo aumentar a fonte, nesse primeiro A que está maiorzinho, nesse outro menor, eu vou diminuir o tamanho da fonte. Então eu consigo fazer isso por aqui também. E isso é bem interessante, que acaba auxiliando bastante aí na hora que eu estou montando algum documento. Outra coisa que é interessante, vocês já entenderam aqui que para criar uma próxima linha, para poder dar continuidade, basta dar um Enter. Eu sei que muita gente não sabe disso, que às vezes o pessoal me pergunta: como que eu faço para criar uma outra linha? Como que eu faço para fazer alguma coisa aqui nesse estilo? Então isso aqui é uma coisa que seria o básico aqui para poder trabalhar. Mas a gente também tem uma opção aqui que é o parágrafo. Então quando você está fazendo o seu parágrafo, ou mesmo centralizar o seu texto, não existe a opção de você ficar dando espaço, né? Apertar o espaço aí no teclado e ficar dando esse espaço. Isso aqui não existe. Você precisa clicar do lado esquerdo aqui onde você quer fazer o parágrafo e apertar o Tab. Então você vai procurar duas setas aí no seu teclado, ou mesmo a palavra Tab, para poder fazer esse parágrafo padrão. Porque imagine isso aqui, ó, começando a ficar desalinhado. E é isso que vai acabar acontecendo, porque uma hora tá com a mesma quantidade de espaço, outra hora não. Então isso acontece com algumas pessoas que às vezes começam aí no mercado de trabalho, começam a entregar esse texto meio desalinhado. Então depois que você já fez todas as modificações, já mexeu aí, basta você clicar em salvar. Então basta você vir em arquivo, clicar em salvar. Não vai aparecer novamente aquela tela, então o pessoal às vezes tem dúvida se salvou ou se não salvou. Basta você vir em salvar. Se você salvou ele uma vez, tem o nome do documento aí do qual você salvou, basta você salvar ele, que todas essas informações serão salvas e você, ao abrir esse documento novamente, vai abrir do mesmo jeito. Essa telinha de navegação que eu deixei do lado esquerdo não é necessário deixar, tem um xizinho aqui que você pode fechar ela a qualquer momento, né? Não precisa ficar com ela aí aberta para você poder utilizar seu documento. Outra coisa que você poderia fazer, inclusive, é trocar a cor da fonte. Eu vejo que algumas pessoas têm essa dificuldade. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o seu texto. Então lá na página inicial, no grupo fonte, você tem a opção aqui com a cor da fonte. A setinha do lado vai te mostrar mais opções. Então você pode vir e escolher a cor do qual você deseja pintar a sua fonte. Então lembrando que você precisa selecionar o seu texto
ir lá na seta e escolher a cor que você quiser. Então colocou ali e você vai conseguir fazer. Algo que as pessoas também utilizam bastante aqui na versão do Office, aqui do Word, é quando você seleciona, aparecem algumas opções. Essas opções são lá da página inicial e também tem como você alterar a cor da fonte, colocar a cor que você quiser, ou mesmo alterar aqui de negrito, itálico, sublinhado, qualquer coisa. Então algumas pessoas acreditam que dessa maneira acaba sendo mais fácil. Então você também pode fazer essas mudanças por aqui. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, algo bem básico, bem inicial aí do Word. Espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!